Tudo bem? Meu nome é Mário Eichner e eu queria compartilhar com você uma limitação bem interessante de um cliente meu, onde ele começava a ler livros, mas chegava no meio do livro, ele travava, ele parava de ler. Isso foi bem inusitado para mim. Eu, quando atendo, geralmente eu pego casos teoricamente mais difíceis, mas olha que interessante o meu julgamento, né? Isso é mais difícil, isso é mais fácil. E eu aprendi muito com isso, aprendi muito com esse atendimento e foi bem interessante para mim e para os meus atendimentos. E eu vou compartilhar com você aqui nesse canal agora sobre isso, tá bom? Esse atendimento, ele tinha uma dificuldade muito grande de começar e terminar de ler os livros. Eu percebia na limitação dele que ele começava a ler, quando chegava no meio do livro, segundo as palavras dele mesmo, ele travava. E foi bem interessante, eu que trabalho com programação neurolinguística, hipnose ericksoniana e comunicação generativa, foi bem interessante observar qual estrutura que ele usava para não conseguir ler, não conseguir terminar de ler o livro do meio para o final. Eu que trabalho com programação neurolinguística, foi bem inusitado poder observar essa estrutura, porque de fato, enquanto consciente, ele só dizia, eu começo a ler o livro, mas chega no meio, ele perde a graça, ele fica estranho, eu experimento algum desconforto, fica chato, eu não consigo terminar esse livro. Pois bem, o que impede você então de terminar esse livro? Pergunto eu. E ele, eu não sei, só fica estranho, fica desconfortável, fica chato. Ah, tá bom. Quando eu vou investigar mais a fundo, a nível inconsciente, ele tinha uma estrutura que na PNL a gente identifica como imagem, som e sensação. E olha que interessante, a imagem que ele via quando chegava ao meio do livro era justamente ele se vendo em frente à classe, isso em sala de aula enquanto pequeno. Ele viu uma imagem onde ele estava em frente à classe, lendo algum texto. Em algum momento ele trocou as palavras e ele se confundiu ali enquanto criança, que é perfeitamente natural. Nós adultos fizemos isso às vezes, né? E ele, enquanto criança, ele trocou as palavras e a classe, os colegas dele, começaram a rir por completo. Começaram a rir dele. Começaram a rir e e ele ficou muito mal com aquilo e ele travou, naquele momento ele travou. Quando ele viu todos os alunos que ele tinha como amigos rindo dele, ele trava. E daí quando ele olha para o lado, a professora diz, assim você nunca vai aprender mesmo. Essa informação grudou na mente dele. Essa informação grudou na mente dele. Então percebe, algo lá na infância que me limita nos dias de hoje. Olha que interessante isso. Mesmo sendo adulto, capaz, um empresário, quando chegava na metade do livro, ele travava. Travava porque no meio do livro vinha uma experiência na mente dele, uma imagem, som e sensação lá do passado. E ele tinha lá seus 10 anos, eu acredito. Então, ele trava e automaticamente isso se reflete nos dias de hoje. E isso não começou a fazer agora com 40 anos. Isso foi durante toda a vida dele. Toda vez que ele começava a ler um livro, ele começava já forçado e quando chegava no meio do livro, ele parava. No meio do livro, ele experimentava, ele via essa imagem, ele escutava esses sons, esse som dos alunos, dos colegas rindo dele e da professora dizendo isso para ele. Assim tu nunca vai aprender mesmo. E era natural para ele, automaticamente, experimentar um desconforto e fechar aquele livro e não lê-lo mais. Olha só que interessante isso. Já se deu conta disso? Você tem algo parecido, algo que você começa e não termina? Ou até mesmo nem consegue começar? Olha só. São limitações diferentes, são objetivos diferentes, são atendimentos diferentes, percebe? E olha que interessante, quando ele via essa imagem, ele escutava esse som
Ele experimentava um desconforto tão grande que automaticamente ele fechava esse livro. E isso afastava ele de concluir, então, esse objetivo. Olha só que interessante, né? Então, gente, com um atendimento com o Jen, 1 hora, isso foi possível resolver. E ao invés dele continuar contando essa historinha para ele, que nem a gente utiliza aqui na PNL, e ao invés dele contar essa historinha para ele, a gente contou uma outra história. Uma outra história onde ele pode se conectar com conhecimento, onde ele pode se conectar com novos objetivos, novos desafios. Ainda mais para ele, sendo um empresário como é, 40 anos, bem sucedido e tendo vários desafios pela frente. Percebe? Isso é muito importante. E você, tem algum desafio? Coloca aqui embaixo, aqui na descrição, e aí eu vou falar um pouquinho sobre essa limitação aí. E de repente te dar dicas, como que você pode fazer para resolver, ou de repente até amenizar isso aí. Tá bom? Feito, gente. Se você gostou desse vídeo, dê um like, curta, se inscreva. Toda vez que chegar algum atendimento, toda vez que chegar algum vídeo, eu vou colocar aqui um depoimento, um vídeo. Terças e quintas-feiras eu vou estar postando aqui, tá bom? Feito, gente. Forte abraço aí. Valeu, tchau, tchau.